Olá, hoje a gente está aqui com a Janaína Cunha, que veio visitar, ela veio de Recife visitar aqui a Cake 2000 para fazer esse bolo Naked Cake de bolo de rolo, que é sensacional. Eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto, Janaína, para mim é uma novidade. Conta pra gente um pouquinho do bolo, por que você resolveu trazer esse bolo para a revista, de onde surgiu, por que você resolveu trazer esse bolo pra gente? Então, como ele está sendo um bolo agora na minha cidade, assim, muito procurado, ele chama muita atenção por causa das camadas. Então, assim, eu sou cake design, tá? Trabalho com pasta americana, com açúcar. Mas, o que a gente vê? Tem muita cake design no mercado, tá? Então, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que faça diferencial. Então, a gente foi buscar onde? Na minha cidade, que no caso, o Naked de bolo de rolo. Por quê? Porque são camadas extremamente finas e que, assim, nem todo mundo quer fazer, pela questão do trabalho que ele dá. Mas que no final a finalização é perfeita, assim, você vê que é uma coisa bem criativa. É legal que o pessoal do Nordeste chega a ser até que está um pouquinho mais acostumado com bolo de rolo, chega a ser até um pouquinho chato com essa questão da finura das camadas e tudo. E vocês têm a paciência de fazer, né, camada por camada, tudo. O que caracteriza o bolo de rolo? Porque até onde ele é bolo de rolo, a partir de onde ele passa a ser rocambole, que o pessoal fala muito. Olha, o que caracteriza, no caso, o nosso bolo de rolo é pela espessura da camada, tá? Então, assim, é uma massa que a gente, por mais que você compre uma assadeira, a gente não usa o limite da assadeira, a gente usa sempre abaixo. Então, é colocado de colheradas e espalhada com muita calma, assim. Tipo assim, é paciência de oriental. Porque você não pode ter pressa. Então, desde que você espalha a camada, que você bota pro forno, você vive aquele momento só para ele. Você não pode parar para fazer outra coisa, porque senão você vai comer tarefa o resto da vida. Porque como ele é muito fininho, o que é que acontece? Se você espalha ele e não observa o forno, ele acaba queimando, né? Acaba virando tarefa. Mas a característica que a gente é muito exigente é pela questão das camadas, tem que ser extremamente fino. E faz diferença, assim, a textura, o sabor? Faz diferença ele ser fininho ou se fizer um pouquinho mais grosso? Assim, o sabor vai continuar o mesmo, mas como a gente é muito chato, porque é uma coisa característica de Pernambuco, né? Vem toda uma história dos antigos que faziam, né? As senhoras que ficavam em casa, fazia tudo manual, não tinha batedeira, era tudo você colocava, mexia com a colher de pau, espalhava lentamente. Então, assim, o que a gente faz para montar ele é o que faz o diferencial, né? O trabalho que você tem em espalhar pacientemente. Para fazer um desses, você espalha em torno de 23 assadeiras para dar um bolo. Então você fala para uma pessoa assim, peraí, você vai fazer 23 assadeiras para você fazer um bolo. Mas não é um bolo, é o bolo. Né? Essa é a diferença. Tem diferença no processo? Porque o bolo de rolo, ele, pelo nome, né, ele é enroladinho e tal. Como é que você faz para fazer ele reto, assim? Tá, então a diferença que a gente usa aqui é o seguinte, para fazer ele enroladinho, a gente normalmente usamos uma assadeira retangular, tá? E para fazer ele naked, a gente usa uma assadeira de pizza, redonda, que já vai dar o formato, tá? Então, assim, na verdade a técnica que eu utilizo não foi uma técnica criada por mim, tá? A técnica que eu utilizo para ele foi criada pela minha amiga chamada Cássia Oliveira. Foi ela que me ensinou tanto a receita como a montagem desse bolo. Então, assim, ela que me explicou como utilizar, qual tipo de forma, a espessura da massa, a quantidade de massa, a goiabada, açúcar e tal, foi tudo feito por ela. Então, assim, a técnica que eu utilizo para montar ele é da Cássia Oliveira. Não é uma técnica que eu desenvolvi. Legal. E esse bolo, ele é muito pedido para que tipo de ocasião? Antigamente ele era mais pedido para... Na verdade ele era trabalhado com rocambole, tá? Então assim, era mais o pessoal levar de lembrança, para tomar um café da manhã, ou recordação de Pernambuco como lembrancinha. Ficava na mesa do pernambucano em geral. Café da manhã, sem bolo e rolo, não é café da manhã, tá?
Só que agora, o que aconteceu? Ele ganhou uma nova roupagem, Sim. que é o naked. Então, agora ele está sendo vendido principalmente para os casamentos. Então, todo casamento que tem nordestino envolvido, o bolo é de quê? De De rolo. Então, aí é o naked de bolo de rolo, que ele pode ser feito exposto, o naked, ou coberto com pasta americana. Era o que eu ia perguntar. O pessoal, então, compra não só pela aparência. A aparência é fantástica, é bonita, sensacional, naked, mas também tem o sabor, né? E aí o pessoal, às vezes, quer um bolo de casamento tradicional, mas quer o sabor do bolo de rolo. O sabor do bolo de rolo. É bom você, assim, tocar nesse assunto, porque o que faz o diferencial neste bolo da gente é a manteiga, tá? A gente usa manteiga com sal. Isso faz o diferencial. Então, assim, não adianta você fazer um bolo desse e usar uma margarina qualquer, achar que vai ficar legal, porque não fica. A característica desse bolo é o salgadinho da manteiga, porque ele tem a camada de goiabada. Então, para não ficar um bolo enjoado, o que a gente faz? A gente utiliza a manteiga, que era o que se usava antigamente lá em Recife. Era só manteiga que era feito nas fazendas mesmo. Ele dá esse teor agridoce ou ele ainda fica muito doce? Não, ele não fica muito doce pela questão da manteiga com sal. Então, ele dá a junção, ele faz a união, no caso, do doce da goiabada com o salgado da manteiga. Então, ele fica um bolo que não fica enjoativo, justamente por causa da manteiga. Legal. E vamos falar um pouquinho de você agora. Certo. Quando que você descobriu que você era uma confeiteira? Como que você começou a sua carreira? Bom, eu já trabalhava, comecei muito cedo. Comecei a trabalhar, eu tinha em torno de 9 anos. Eu vendia cocadas nas ruas, tá? Cocada, coco, açúcar, leite condensado, a gente fazia e vendia nas lojas. Então tudo começou por aí. Só que aí a gente foi crescendo, tal, continuei fazendo cocada, só que eu me casei. E aí meu marido falou, não, mulher minha não vai fazer nem cocada no meio da rua. Mas não porque ele não tinha preconceito, a questão é que ele não queria mesmo que eu ficasse exposta, tá? Então aí eu parei de fazer cocada e fui continuando minha vida de esposa mesmo, em casa. E aí depois a gente foi morar em Teresina, que ele foi transferido para Teresina. A gente depois voltou para Recife novamente, só que nesse meio tempo ele perdeu o emprego. E aí quando ele perdeu o emprego, Aí você teve que se virar. eu tive que voltar a fazer cocada. E aí eu tive que pedir para Deus me mostrar o que é que eu ia fazer, porque o que eu sabia fazer era cocada, mas tipo assim, ele não queria na época. Mas ele fez, então tá, vamos ver. Aí eu pedi para Deus me mostrar e fui dormir. Quando eu acordei, Deus tinha me mostrado em sonho, eu fazendo cocadas, arrumadas nos pratinhos que distribuindo em padarias. Então, na época eu lembro que eu tinha R$5. Eu peguei esses R$5, comprei coco, açúcar, leite condensado e os pratinhos. E aí comecei a botar em uma padaria, depois em 2, depois em 3, a gente chegou até o ponto de ficar com 10 padarias. Só que depois a gente parou porque eu fiquei grávida de gêmeos. E aí, para de fazer cocada porque não pode ficar na rua trabalhando e tal. Então aí a gente fez, e agora? Vou ficar parada. Fiquei parada, até que um belo dia eu resolvi fazer a festa de aniversário da minha filha mais velha e a gente queria fazer um bolo. Só que como brasileiro, tudo é onde? Em cima da hora, né? Sim. Eu fui encomendar o bolo em cima da hora e ninguém tinha vaga. Ninguém tinha vaga, ninguém tinha espaço. Eu disse, não, tudo bem, então assim, vamos fazer o bolo. Porque a festa já estava marcada, não podia cancelar porque estava faltando o bolo, então eu vou fazer o bolo. Peguei uma massa de chocolate que eu sabia fazer, comecei a fazer o bolo. A gente decorou com açúcar de confeiteiro, com glacê, papel de arroz, que quem não sabe fazer bolo no começo é o quê? Glacê pronto, papel de arroz, o bolo tá pronto. Tem o bolo na festa, amigos provaram, gostaram muito. E aí fez, o que você não faz pra vender? E aí o maridão ficou, e aí, você tem que fazer, vamos ver alguma coisa e tal. Começou a vestibular. Eu disse, não, então vou fazer uma coisa, vou fazer bem feito. Então eu tenho que fazer um curso para realmente eu saber onde eu vou mexer. Eu não posso ficar sem saber. Eu vou lidar com sonhos, com vidas. Eu não posso simplesmente fazer um bolo e achar que tá bom e vou vender. Então eu vim para São Paulo, fiz meu curso com Marcela Sanches. Na época, ela me ensinou a trabalhar com pasta, cobrir o bolo e tal. Assim, admiro muito ela, porque ela me ajudou bastante, né? Mesmo pagando o curso, mas ela tem um diferencial como profissional,
Porque tem alguns profissionais que você tem a aula, mas ele não tá nem aí. Você aprende, você não aprende, você bota a mão, você não bota a mão. Então assim, hoje eu dou aula de confeitaria, mas eu dou da forma que eu aprendi com a Marcela, né? Você se preocupar com o profissional individualmente. A aula é 100% prática, né? A gente coloca massa, recheio, montagem, decoração e as alunas fazem tudo, levam a batedeira, elas trabalham como se ela estivesse realmente fazendo um bolo para entregar. E eu sempre faço a pressão para elas e digo assim, olha, confeiteira, a gente precisa ter um prazo de entrega. Sim. Você precisa terminar o bolo, o cliente vai chegar, então precisa terminar. Então hoje você trabalha com as encomendas e com as aulas. E com as aulas. E quem quer fazer encomenda para você, quem quer ter uma aula com você para aprender essas coisas maravilhosas que você faz como? Então, a gente começou a dar aula agora aqui em São Paulo, graças a Deus, né? Deus abriu as portas de São Paulo pra gente. A gente deu uma aula aqui há uma semana atrás, a gente vai dar uma aula amanhã também, do naked de bolo de rolo, que esse bolo ele abre as portas para a pessoa. Então aqui eu tô dando, eu sempre vejo um ateliê e faço as aulas aqui em São Paulo e também em Recife. Recife eu vou no meu ateliê, tá? Então o pessoal pode fazer contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram. O Facebook é Janaína Cunha e o Instagram é Deliciar Cake. Delícia Cake. Deliciar Cake. que é a minha marca, Deliciar. Ah, legal. Então, o pessoal que está assistindo esse vídeo, entre em contato com a Janaína se quiser aprender a fazer essas coisas maravilhosas aqui pessoalmente com ela. Não é só o naked, não é só o bolo de rolo, né? Você dá aula de tudo. A gente dá a aula do bolo, assim, trabalha com bolo de noiva pernambucano, que é também outro diferencial, que é um bolo inglês que foi levado para Pernambuco. A gente dá aula com bolo de chocolate, com massa branca, a gente dá aula de cursos avançados de decoração de bolo, com flores, com a parte de glacê real, montagem, então tudo na confeitaria a gente mexe um pouquinho. Legal. E quem quiser encomendas, óbvio, né? Também são os mesmos contatos? São os mesmos contatos. E você que está assistindo esse vídeo não necessariamente é um assinante da revista Padaria 2000, né? Quem não for assinante da Padaria 2000, infelizmente não vai conseguir ver o vídeo inteiro, né? Então, vai lá no site da revista Padaria 2000, www.padaria2000.com.br, assina a revista e aí você vai ter não só a revista na sua casa, são 11 edições ao ano, mas você também vai ter acesso a todo o nosso conteúdo digital, onde a Janaína vai ensinar a fazer esse bolo passo a passo, do começo ao fim, em fotos na revista e em vídeos no nosso site. Então acessa lá, assina a revista para ter acesso a todo esse conteúdo maravilhoso que profissionais sensacionais como a Janaína vêm aqui para fazer. Franklin me bancou desde o começo, ele sempre foi de acreditar muito mais em mim do que eu mesma. E aí, ele fez, o seguinte, se o negócio não andar, a gente vai parar por aqui, porque a gente já desestruturou financeiramente a família, o negócio tá difícil, se não andar, vai fechar. Então eu já estava decidida realmente a fechar. E aí eu fui procurar essa minha amiga, Cássia, e ela fez assim, não fecha nada, você vai trabalhar. Você vem pra cá que eu vou te ensinar a fazer o bolo de rolo e você vai ver que vai dar certo. E aí ela me ensinou a fazer o naked. Eu comecei a fazer ele, não faz muito tempo que eu trabalho com ele. Porque assim, bolo com pasta americana muita gente faz, né? Tem muita gente no mercado. Já esse, poucas pessoas fazem. Porque acha que é muito trabalhoso, que não dá pé, não sei o que e tal. Então, assim, ela me ensinou, eu comecei e acreditei. Só que a gente estava no antigo ateliê e o aluguel estava atrasado, assim, e a gente estava para realmente fechar mesmo. Meu amigo meu que fez o site, a gente foi no ateliê conversar com ele, no escritório dele. E ele fez, olha, você tem que acreditar
que Deus vai resolver, que Ele vai te dar o suporte, que você vai conseguir desenrolar. Deus vai tomar a frente. Eu disse, a gente ter fé com a carteira cheia de dinheiro é muito fácil, né? Só que você ter fé liso é mais difícil. Fé eu tinha, mas eu estava lisa. E o aluguel ia vencer. Eu gosto muito de falar isso, porque assim, foi o que aconteceu com a gente. E às vezes o pessoal faz, eu não acredito que isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo. A gente foi pro escritório dele fazer o site. Pessoal, vamos fazer o site, porque eu acho que o site vai movimentar mais o meu trabalho. Aí a gente foi pro escritório dele. Quando chegou lá, ele fez assim, vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele tome a frente e vai melhorar essa situação. Aí eu falei pra ele, é muito fácil a gente ter fé quando a gente tá tudo bem. Ter fé sem dinheiro é mais difícil. Mas mesmo assim a gente orou. Eu disse, rapaz, o negócio tá tão feio, tá tão feio o negócio, que até minhas clientes antigas nunca mais ligaram pra mim. Aí ele fez assim, tenha fé que vai acontecer. Aí eu disse, mas nenhuma cliente que a gente tem, eu até citei o nome da cliente, nem essa ligou pra mim. Essa me encomenda bolo direto, tipo assim, ela pagava sempre, ela encomenda em cima da hora, ela pagava sempre em dinheiro, mas era sempre em cima da hora. Quando a gente vinha pra casa, vinha com o Franklin, conversando, de repente meu telefone toca. Só como ela é uma cliente que sempre ligava pra mim, eu já tinha salvo o telefone dela no celular. E aí, era cliente. Ela fez, olha, posso ir no teu ateliê amanhã? Isso era à noite. Eu disse, amanhã? Ela fez, eu posso ir lá? Eu disse, vai. É pra quando sua festa? Ela fez, é pra novembro, isso era em junho. Aí eu já fiquei triste, né? Porque como ela pagava sempre em cima, eu disse, vai. Assim, era ela que estava ligando pra mim. Então foi uma coisa que eu disse naquele momento ali pra Deus, poxa, nem fulano de tal estava ligando pra mim. E era essa cliente. E aí ela ligou, a gente marcou, no dia seguinte no ateliê ela foi. E quando chegou lá, ela fez, olha, o bolo é pra novembro. Eu queria um bolo assim, sabe? Começou a dizer, não, a gente faz, não tem problema, a gente faz. Ela vai fazer o orçamento pra mim, pra eu ver mais ou menos quanto é que vai ficar. Eu disse, não, vamos ver. E aí, na época, eu tava com a parte do aluguel, mas eu não tava com o aluguel todo. E quando a gente fez o orçamento, deu o valor X pra ela, e ela fez assim, olha, é o seguinte, eu vou te dar logo uma parte, porque já fica garantido, e o saldo eu te dou em novembro. Eu disse, não, tranquilo. Só que, tipo assim, não foi uma parte, foi a parte que faltava do aluguel. R$342. Ela me deu 345. Ela me deu 342. Era justamente o que faltava para completar meu aluguel. Então, assim, é história de fé. Muita gente não tem essa fé, mas assim, como Deus fez comigo, como Ele mostrou, como Ele testou a questão de dizer, ela vai te dar o dinheiro, mas vai te dar exatamente o que falta para o aluguel. Porque o que eu disse quando eu cheguei no escritório, é muito fácil a gente ter fé quando está com a carteira cheia. Mas quando a gente está sem dinheiro para pagar o aluguel, é muito difícil. Então Ele me deu justamente o que completava o aluguel. Então, assim, daí em diante, começou as coisas a acontecer muito rápido. Aí a Cássia me ajudou a fazer isso aqui. Aí a gente fez, comecei a ver um negócio de feira em Londres. E aí eu fui pra Londres. Você tava lisa, não quebrada, né? Eu já consegui dinheiro pra ir pra Londres. A gente foi pra Londres. Foi a primeira vez, depois fiz a segunda vez. E a gente já montou o ateliê em outro lugar. E o ano passado, em novembro, eu decidi levar um bolo, um aspecto nordestino. E a gente levou bronze lá em Londres. Então, assim, tudo começou a acontecer. E aí, tô aqui eu.